Bom, boa tarde, canal do professor Milton Silva, filósofo. E vamos aqui hoje comentar um assunto político, um assunto de saúde, um assunto de responsabilidade política. Ontem, em seu pronunciamento à nação, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez demonstrou o quanto ele é hipócrita, o quanto ele pratica a demofobia, o quanto ele não está preocupado com os mais pobres, o quanto ele é irresponsável, o quanto ele não tem capacidade de governar um país como o nosso. O senhor presidente ontem ignorou toda a crise, ignorou toda a situação, utilizou de argumentos pífios, de palavras horríveis, de um posicionamento burro, de um posicionamento medíocre, ao minimizar a crise gerada aí pelo coronavírus. Vivemos um momento no mundo de insegurança, de preocupação, um momento de isolamento, e ele, influenciado pelo dono da Havan, por outros empresários, entre eles Roberto Justus e outros que durante os últimos dias manifestaram falas reprimíveis, falas horrendas, falas em que a dignidade da vida humana é totalmente negada. Vimos aí o descaso que esses empresários, esses famosos, têm em relação ao povo. E o duro é nós vermos, é nós assistirmos, é nós percebermos que o presidente da República, que foi eleito aí numa situação única, por um ódio a um determinado partido, mas tinha outros candidatos, tinha outras pessoas que poderiam ser eleitas. Tá? Não sou petista, tenho muitas críticas ao PT, mas nós tínhamos outros nomes se você não quisesse votar no PT para eleger. Elegemos, como diz o meu amigo Robson, o que há de pior. Elegemos pessoas incapacitadas de governar. Pessoas que não respeitam a vida humana. O que são 7.000? O que são 5.000? São vidas. Não interessa aqui agora o aspecto econômico. Interessa a dor e o sofrimento das famílias. Senhor presidente, o senhor foi um irresponsável. O senhor demonstra nessa fala o que o senhor sempre foi. Um homem que não respeita os direitos humanos, que não respeita as mulheres, que não respeita os menos favorecidos, que não respeita as minorias, que não respeita os negros, que não respeita os homossexuais e que agora descobrimos que não respeita o idoso. Tanto faz morrer, tanto faz o sofrimento das famílias que perdem os seus entes queridos. O Senhor demonstrou na noite de ontem e na manhã de hoje o quanto o Senhor ignora a vida dos brasileiros, o quanto o Senhor ignora a vida dos idosos, o quanto o Senhor ignora a vida daquelas pessoas que moram nas favelas e que não têm condições de vidas adequadas. O Senhor ignora também que essas pessoas não têm condição. Ao defender a volta das aulas, o Senhor quer infectar os pais, os avós, os irmãos, as famílias. Pare de pensar no aspecto econômico. O Brasil tem dinheiro, o Brasil tem condições de atender as pessoas com medidas econômicas que ajudem aqueles menos favorecidos, como tem sido feito nos Estados Unidos, que o senhor tanto defende o presidente Trump, como tem sido feito na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, em outros países, que tem gerado aí rendas para as famílias e para aqueles menos favorecidos. O Senhor, com sua fala,
mostra o seu ódio ao pobre. Mostra que o Senhor não está nem aí para o Brasil, que o Senhor só está preocupado com o seu cargo. Por favor, se tiver hombridade, renuncie. Faça esse favor para o país, faça esse bem para o país. O Senhor tem demonstrado incapacidade de governar. O Senhor mostra o quanto o Senhor é mau, o quanto o Senhor não respeita a Constituição, o quanto o Senhor não segue as orientações do seu próprio ministro da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Quem o defende ainda, ou é ignorante, ou é tão malvado quanto o Senhor. Quem o defende ainda não merece respeito. Não vou desejar aqui a morte das pessoas que pensam igual ao Senhor, porque eu seria igual a vocês, e não sou. Eu defendo a humanidade, eu defendo que as pessoas tenham direito de tratamento e que a vida seja colocada acima de qualquer valor econômico. A vida não é uma questão de estatística. Vidas perdidas não são números, são vidas, são sofrimentos de familiares, coisa que o Senhor e o seu gabinete do ódio não conseguem entender. São um bando de irresponsáveis, um bando de lunáticos, um bando de pessoas que não respeitam o valor da vida humana. Espero que um dia, ou que seja muito breve, a sua permanência no cargo, porque o Senhor é uma vergonha para a nação. O Senhor é o propagador do ódio. O Senhor, ao invés de apoiar os governadores e prefeitos que têm aí feito medidas corretas para o fim ou para uma maior aumento de casos do coronavírus, o Senhor fica defendendo o isolamento vertical. O Senhor fica defendendo o isolamento parcial. O Senhor diz que o Estado não deve cuidar dos pobres, que as pessoas devem procurar outras formas de defender-se ao invés do Estado. Leia os liberais pelo menos, leia John Locke, Stuart Mill, John Rawls e vejam o que eles falam sobre o papel do Estado. John Rawls vai dizer no seu livro que um país que não tem ali a equidade, que não defende a equidade, não é um país democrático. Ao falar hoje que a democracia não deve atender a todos, que o papel do Estado não é atender a todos, é um absurdo. Feche sua boca, não fale mais. Por favor, mantenha-se calado, porque cada vez que o Senhor abre a boca é um desrespeito, é um sofrimento, é um mal para a nação. Peço aqui desculpas pelas manifestações, mas é um sentimento. Não dá para termos um presidente como este. Não dá para aceitar que as pessoas ainda defendam uma pessoa tão cruel, tão impiedosa, tão desrespeitosa com a vida alheia. Um abraço a todos.